dar início a esse culto. Que você possa assim fazer esse culto de agradecimento ao nosso Senhor. Que sim, somos gratos de estar na casa dele. Feche os teus olhos, toma a sua fonte, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que estamos na tua casa, Pai. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque se chegamos até aqui, Pai, é permissão Sua, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, porque não foi pela força do braço, Pai, nem pela perna, Pai. Não foi pela força da carne, Senhor, que chegamos na Tua casa, Pai, mas foi pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Foi porque o Senhor assim permitiu que viéssemos à Tua casa, Pai. E temos sim motivos para Te agradecer, Pai. Temos motivos para exaltar o Teu santo nome, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai, estamos aqui, Senhor, também com o coração quebrantado, Pai. Porque sabemos que somos falhos, Pai, que somos sim pecadores, Pai. Mas não podemos viver no pecado, Senhor. Perdoa, Senhor. Temos sim muitas coisas a pedir perdão a Ti, Pai. E esse é o melhor lugar, Pai. Estamos na Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está neste lugar, Pai. Sabemos que as Tuas bênçãos estão preparadas sobre a Tua igreja, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor. Faz a Tua obra em cada um de nós, Pai. Transforma o coração de cada um de nós, Pai. Precisamos sim, Pai, da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Precisamos sim, Pai, sentir a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Ah, Pai, vem falar com a Tua igreja, Senhor. Venha cada vez mais, Pai, trazer a Tua palavra, Pai. Trazer aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que nós queremos, Pai. Aquilo que vem na direção do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, receba o louvor que será entoado ao Teu nome, Pai. Receba toda a adoração da Tua igreja, Senhor. Que possamos sim, Pai, fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, Pai. Para isso, capacita os levitas, Senhor. Que eles tragam louvor à Tua casa, Senhor. Que eles possam sim, na capacitação do Espírito Santo, Pai, fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, Pai. Derrama a Tua unção sobre eles, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Pai, capacita também o obreiro, Senhor. Possamos sim fazer a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essa obra não é do homem, Senhor. Essa obra não é para engrandecer o nome daquele que está aqui na Tua casa, Pai. Mas sim para o Teu nome ser engrandecido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja ordenança na Tua casa, Pai. Que haja temor quando entrarmos na Tua casa, Senhor. Pois estamos na presença do Senhor dos Senhores. Estamos na presença do grande Eu Sou, Pai. Pai amado, bendito e santo, peço também que o Senhor possa, Pai, abençoar e capacitar o Teu pastor, Senhor. Aquele que trará a Tua palavra, Pai. Aquele que trará, Pai, aquilo que é necessário para as nossas vidas, Senhor. Que seja sim uma palavra, Pai, de fortalecimento, uma palavra de exortação, Senhor. Porque precisamos sim cada vez mais ouvir aquilo que vem de Ti, Pai. Pai amado, bendito e santo, Pai, capacita também as professoras, Pai. Elas que têm a missão, Pai, de levar a Tua palavra aos pequenos, que eles possam sim receber, Pai, aquilo que vem na direção do Teu Espírito Santo, Pai. Que eles possam também receber essa semente implantada em suas vidas, Pai. Porque sabemos que famílias têm sido alcançadas através deles, Pai. Sabemos que a Tua casa, Senhor, cada vez mais recebe os Teus pequenos, Senhor. Este lugar, Pai, que é um lugar separado por Ti, Senhor, para fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, Pai. Pai amado, abençoa os Teus filhos, Pai, que estão a caminho, Senhor. Que eles possam chegar em segurança à Tua casa, Senhor. E entrar glorificando, Pai, e rendendo aleluia, Senhor. Porque somos sim, Pai, servos de Ti, Pai. Somos sim adoradores, Pai. Transforma nossas vidas, Pai. Faz a Tua obra, Senhor. Para que possamos sair daqui, Senhor, rendendo aleluia, Pai, glorificando o Teu santo nome, Pai. Para que possamos sair daqui diferentes do que entramos, Pai. Cheio da Tua presença, Pai. Cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já Te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças Poderoso, o Rei da glória.
hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Abre ela no livro de Marcos, capítulo de número 4. Livro de Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo de número 4. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos está antes de Lucas, logo depois do livro de Mateus. Marcos 4, a partir do versículo de número 1. Amém? A palavra de Deus, irmão, ela nos diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou. Afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear.
E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Não deu fruto. Outra, que enfim caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, é na tua presença, meu Pai amado, que aqui estamos, mais uma vez para te glorificar e te exaltar. A tua palavra, meu Deus, ela foi lida. E pelo teu poder e graça e misericórdia, fala, meu Deus amado, dos nossos corações. Por isso que a tua palavra, meu Pai, não venha trazer aqui nenhuma confusão, não venha trazer nenhuma dúvida, mas que venha trazer a revelação do teu Espírito Santo. E falar conosco, meu Pai, pois nós cremos que é através da tua palavra que o Senhor, meu Pai amado, faz operações de maravilhas e milagres. Tudo o Senhor criou através da tua palavra, meu Pai. Aqui nós somos alcançados porque ouvimos a tua palavra. Pois é pela fé, meu Pai amado, que aqui estamos através da tua palavra. Fortalece a tua igreja. Fala com os nossos corações. Usa, meu Pai, a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus amado, nós oramos. Pois assim, meu Pai, nós pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Podem tomar seus assentos? Aleluias. Bom, a palavra de Deus, ela é assim, algo maravilhoso, da maneira como Jesus assim ensinava. E uma das maneiras que Jesus muito ensinava era através de parábola, ou de enigmas, como assim a gente possa chamar. Porque a palavra vai falar que quando ele ensinava através de parábola, era para os seus, aqueles que assim estavam com ele, pudessem entender. E os que assim só apenas passavam para ouvir, não pudessem compreender, mas apenas ouvir. Então a parábola é para aqueles que estavam com Jesus. A parábola hoje na Bíblia são para nós que estamos na presença de Cristo. Porque ele fala assim que os que passavam, eles até ouviam, mas não compreendiam. Era apenas ouvintes da palavra. Jesus vai aqui estar trazendo essa parábola do semeador, e essa parábola ela significa a palavra de Deus assim sobre cada um de nós. E cada um de nós temos uma semente, de qual assim ela foi plantada. Mas a palavra de Deus ela é plantada nas nossas vidas, mas para isso ela gera frutos, para isso ela gera resultados. Para isso a palavra de Deus sobre cada um de nós aqui, de qual foi alcançado, ela tem que ter algo com relação à mudança. Ela não é só apenas uma semente para que ela seja plantada e nada possa trazer, como falar assim, benefício. A palavra ela tem que vir para que possamos ser alcançados e dizermos assim, eu fui transformado através da palavra de Deus. Eu não fui transformado através da placa de igreja X, nem através da placa de igreja Y. Eu fui transformado através da palavra de Deus. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus está dando aqui 4 locais de qual assim foi semeada a semente. Foram 4 locais diferentes. Ele vai falar que teve a semente que foi jogada na beira do caminho. Ele vai falar que teve semente que foi jogada em terra, em um local que não era rochoso.
Ele vai falar que teve a semente que foi jogada no meio dos espinhos. Como ele também vai falar que teve aquela boa semente que foi jogada no meio da rocha. Mas a palavra está dizendo que Jesus, ele, falando da parábola, e ali com ele estava uma multidão, tinha muita gente. E naquela multidão as pessoas ouviram com certeza, e com certeza eles falaram assim, olha que palavra bonita. E a Bíblia vai dizer que eles saíram, a multidão sai. Quando eles falam em multidão, os historiadores falam que tinha cerca de 6.000 pessoas. E ali eles saem todos. Apenas ficando Jesus e os discípulos, aqueles que assim o acompanhavam. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles até ouviram a parábola de qual Jesus assim tinha acabado de falar. A parábola do semeador. Mas só que eles não entenderam. Assim como também às vezes a gente lê e não entende. Assim também que muitas das vezes você vai ler o versículo e fala assim, o que isso quer dizer comigo? Essa palavra de Deus, irmão, para mim e para você que estamos assim, buscando a Deus a cada dia mais e mais, ela não pode vir trazer confusão para as nossas vidas. Ela não pode vir estar trazendo aqui um momento de apenas falar assim, esse versículo é bonito, esse texto é bonito. Ela tem que trazer clareza para cada um de nós. Ela tem que trazer para as nossas vidas, porque a gente fala assim, eu preciso que Jesus fale comigo. Olha, irmão, Jesus, ele fala conosco todos os dias. E muitas das vezes nós não damos ouvido. Diga assim comigo, Jesus fala comigo todo dia. Isso, ele fala conosco todo dia. Aí os discípulos falaram assim, peraí, Jesus explicou essa parábola. Foi uma parábola até que bonita, mas eu não entendi nada. Diga a mim, eles não entenderam nada. Isso, e às vezes também você não está entendendo nada. A parábola até foi linda. Aí a Bíblia diz que Jesus ele vai explicar a parábola. E é isso aqui que traz o verdadeiro sentido para a igreja. E é essa verdadeira explicação de Cristo que ele vai mostrar o que é a semente, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Aí diz assim, acompanha comigo, Marcos 4, a partir do versículo de número 10, aonde Jesus vai explicar a parábola. Preste bem atenção. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outro, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhante, são estes os semeados entre solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Interessante como Jesus ele fala essa explicação de como que foi assim semeada a palavra. Ele fala assim, olha, você já viu que ele mudou de semente para a palavra.
Aí ele vai falar no versículo que nós lemos no capítulo 4, de 1 ao 9, ele vai falando de semente. Quando os discípulos perguntam para ele, nos explica esta parábola, aí ele já muda de semente para palavra. Ele já muda. E o interessante de como ele faz essa mudança, ele vai explicando. Ele vai falando assim, olha, o semeador, ele semeia a palavra. O semeador, ele sai falando do evangelho. O semeador sai pregando a verdade. O semeador, ele sai caçando verdadeiros adoradores. O que é o semeador, irmão? A Bíblia, Cristo. As pessoas que são assim usadas por Deus. Mas ele fala assim, mas só que ao mesmo tempo que o semeador ele sai semeando, também vem Satanás para querer tirar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, que nós devemos conhecer a verdade para que nós possamos ser libertos. Mas a vontade de Satanás é que nem eu e nem você conheça a verdade. Que nós sejamos prisioneiros pelas trevas. E qual que é o papel do diabo, irmão? O papel dele é de tirar a palavra de mim e tirar a palavra de você. É o papel de Satanás. E esse faz um papel, meu irmão, vou te dizer, até que bem feito. Ele tira, irmão. Mas peraí, eu conheço a Bíblia. Irmão, para conhecer Bíblia mais do que ele não existe. Engana-se. Crente que diz que conhece Bíblia. Não tem quem conhece mais a palavra de Deus do que Satanás. Mas ele faz tudo ao contrário. Hoje você viu o que Jesus falou? Ele fala assim, a verdade é semeada. Mas aí vem Satanás para que a gente não conheça a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é ladrão. A Bíblia fala que ele rouba. A Bíblia fala que ele destrói. A Bíblia fala que ele mata, irmão. Esse é o papel das trevas. Jesus estava falando assim, olha, a verdade ela é até semeada. Mas aí, enquanto estão ouvindo, vem logo Satanás e tira a palavra. E assim é semeada neles. Logo vem o diabo e vem falar assim, ah não, isso aí, olha, isso aí não é para você. Ah não, opa, deixa isso aí quieto, que isso aí não serve. Isso aí não vai funcionar, isso não dá certo. Irmão, se tem uma coisa que nós devemos estar atentos, é com relação à palavra de Deus. E quando eu falo palavra, eu falo em escrituras. Quando eu falo em escritura, eu estou falando de Gênesis, Apocalipse. E quando eu falo de verdade, irmão, nós temos que examinar sempre. A Bíblia diz assim, o Senhor falou, o meu povo peca por não examinar as escrituras. E é verdade, irmão. Se a gente pudesse, todo dia a gente falava assim, peraí, deixa eu examinar a escritura para ver se eu estou fazendo está certo ou se está errado. E daí, se a gente for incomodado pelo Espírito Santo, ele vai falar conosco e vai dizer assim, o que você está fazendo está errado. Mas aí Satanás fala, não, hoje a coisa funciona assim, irmão. Faz errado porque fazendo errado dá certo. Não faz certo porque quem faz certo dá errado. As coisas virou, irmão. As coisas virou. Pastor, mas isso é de hoje? Não. É de muitos e muitos tempos atrás. A palavra de Deus, irmão, a gente deveria ficar atento com ela todo dia e falar assim, Senhor, eu preciso te ouvir todo dia. Eu preciso te ouvir a todo momento. A gente deveria manusear a palavra, a gente deveria guardar a palavra como algo precioso para as nossas vidas. Não sei se você lembra o dia que você se converteu. Eu me lembro o dia que eu me converti, foi algo maravilhoso. Mas não é o momento porque eu me converti que eu devo falar assim, agora está tudo tranquilo e sossegado. Irmão, a Bíblia fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque existe as trevas. E o papel das trevas, que é o papel que Satanás faz, que é de roubar coroas da salvação. E como ele tem roubado, irmão, coroa de salvação?
E como ele tem tirado a verdade de muitos que é a palavra de Deus. E como ele tem feito muitos até esquecer, até um dia ouviram. Jesus, quando ele foi explicar a palavra, ele falou assim para o discípulo, versículo 11. Ele lhe respondeu, mas vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O reino de Deus é um mistério, irmão. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo veja e não perceba, e ouvindo ouça e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Então ele perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendei todas as parábolas? Jesus falou assim, para vocês que decidiram estar nos caminhos do Senhor, vai ser explicado para que não tenha confusão. O que é confusão, irmão? Irmão, tem um espírito das trevas que se chama espírito do engano. Muitas das vezes ele coloca mentira na nossa cabeça. Ele coloca, a gente até fala assim, eu sou crente, cristão, evangélico, mas às vezes a gente tem as dúvidas, mas às vezes a gente tem aqueles momentos que não vai assim de acordo com a palavra de Deus, e isso não é bom. Mas Deus ele tem um cuidado tão grande comigo, contigo, que ele quer que a gente entenda. Você já parou para pensar o amor de Deus por você, irmão? Você já parou para pensar que Deus, ele não desiste de mim nem de você? Você já parou para analisar que nós somos falhos, pecadores, mas assim o Senhor quer o melhor para mim e para você? Por quê? Porque ele não quer que a palavra de Deus saia das nossas vidas. Diga assim comigo, a palavra de Deus, ela tem que permanecer na minha vida. Deve permanecer. O porquê que ela vai permanecer? Porque quando o Espírito Santo ele nos incomodar, e isso ele faz todos os dias, o que é incomodar? Olha, Deus está me incomodando para que eu não faça isso. Deus está me incomodando para que eu não vá até aí. Ele está te falando assim, eu estou querendo o melhor para a tua vida. Eu estou querendo que Satanás ele não haja e não rouba o que foi plantado no teu coração. Irmão, a gente não deve ser cristão por carteirinha. Nós não devemos ser cristão por ser ralo membro de uma igreja. A gente não deve ser cristão apenas porque os outros veem. A gente tem que ser cristão por obediência, por amor ao Deus vivo, de qual morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Ser cristão, irmão, não é ter nome. Ser cristão não é ter aparência. Ser cristão é Deus olhar para dentro do meu e do seu coração e ver que tem um adorador verdadeiro. E Satanás, ele sabe disso, irmão. Ser cristão é ter temor. Ser cristão é adorar a Deus acima de todas as coisas. E aqui Jesus falou assim, Satanás, ele faz coisas para poder desviar aqueles que estão na presença de Deus. Jesus falou assim, os que não estão na presença de Deus, eles apenas vão ouvir, mas não vão entender. Mas para vocês que estão, vocês têm que entender e compreender. Os que estão de fora, eles apenas escutam, mas eles não conhecem, não entendem o mistério do reino de Deus. Mistério do reino de Deus. O reino de Deus, irmão, a gente tem que ler a Bíblia e falar assim, olha, Deus está me prometendo, e é uma promessa, e a promessa de Deus fala que a promessa é para aqueles que estão assim na presença do Senhor, é que a minha vida, que eu busco tanto a paz, ela não vai ser aqui, e vai ser sim lá no reino de Deus. E lá no reino de Deus, a Bíblia diz que lá não vai ter mais pragas, não vai ter mais dores, não vai ter mais choros. A Bíblia diz que o reino dos céus, irmão, lá não vai ter mais sofrimento. E às vezes a gente quer ter paz aqui na terra. Às vezes a gente quer que as coisas fiquem tudo tranquilas neste lugar. É errado, pastor? Não, não é que está errado. A gente não vai se acostumar a falar assim, minha vida é só sofrer, mas a Bíblia diz que eu tenho que sofrer. Não. Mas a Bíblia vai dizer que nós vamos ter aqui lutas, nós vamos ter provas, nós vamos ter batalhas. A gente vai ter momentos que a gente vai ter vontade até de falar assim, vou desistir de tudo.
E aí é onde Satanás aproveita para tirar a palavra de Deus. Satanás tem tirado a palavra de Deus, irmão, de vida de pastores. Quanto pastores não têm desviados. Satanás tem tirado a palavra de Deus da vida de levitas. Quantos levitas não têm desviados? Satanás tem tirado a palavra de Deus da vida de obreiros. Quantos obreiros não têm desviados? Satanás tem tirado a palavra de Deus de muitos membros. Quantos eles não têm desviados? Mas como assim, pastor? Às vezes a pessoa está até tranquila. Ela às vezes já está vindo até forte. Mas de repente ela fala assim, ah não, desse jeito eu não quero. Ah não, eu vou viver de acordo com a minha vontade. Irmão, porque para a gente viver a palavra de Deus, nós temos que renunciar às coisas do mundo. E renunciar às coisas do mundo é difícil, irmão. Renunciar às coisas deste mundo, irmão, requer muita luta. Sabe por quê? Porque a carne fica pedindo para que a carne seja alimentada. Mas a gente não tem que alimentar a carne. Diga assim comigo, eu preciso alimentar o meu espírito. Nós precisamos alimentar o espírito, irmão. Aí Jesus ele continua a explicação dele, versículo de número 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem até com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Irmão, como tem crente escandalizado, como tem crente que até escuta a palavra, aí ele não vai para a palavra por causa da palavra de Deus. Você sabe quem que é esse que Jesus está falando? Daqueles que deixam de olhar para Cristo e vai olhar para o homem, se escandalizam por causa da palavra. Mas não, é porque eu não pensei que era assim, é porque a Bíblia fala isso. Diga para quem está do outro lado, eu tenho bastante defeito. Isso. Vamos ver se ele entendeu bem. Tem bastante defeito. Então para de ficar olhando para o irmão que está do teu lado e olha para Jesus, irmão. As pessoas também vão falar assim, vou sair dessa igreja porque ele não dá mais certo. O que aconteceu? Aquele obreiro lá não sabe me receber. Aquele pastor, ele é esquisito. Não, aquele louvor não é bom. Fica olhando para os defeitos, irmão. Eu sempre costumo falar, você quer olhar para os defeitos? Vai na frente da tua casa para o espelho e olha lá a pessoa que tem mais defeito na face da terra. Pega o espelho e fala assim, tá, aqui está uma pessoa que precisa se consertar. E eu estou querendo que os outros se consertem, em vez de eu começar por mim. A palavra de Jesus está falando assim, você entendeu, irmão? Pergunta para quem está atuando, você entendeu? Entendeu não, tá meio voando. Olha só, semelhantemente, versículo 16, são estes os semeados em solo rochoso. O que é rocha? Rocha é lugar que não tem vida. Aí ele fala assim, os quais ouvindo a palavra, até recebem com alegria, sabe? Aqueles crentes que quando se converte e falam assim, eita, agora eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou pregar, e até não está alegre. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, sabe? É os crentes de passagem. Ele chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quando eu vim para a igreja, eu lembro que uma vez as pessoas falaram depois, né? A minha esposa. Elas falaram assim, nós se enganamos, tá? Não foi aqui não, foi na outra igreja que nós estávamos. Uma irmã chegou para a minha esposa e falou assim, a gente se enganou. Ela, por quê? Porque quando vocês chegaram na igreja, eu estou falando para minha esposa, nós olhamos para a cara do seu marido, um homem da cara fechada, um homem da cara de bravo, e a gente foi até conversar entre si. Esta mulher deve apanhar tanto deste homem. Esse que estava enganado, eu que cuido, não é eu que apanho. As pessoas olham para mim, para você, já quer achar defeito. Elas olham para o nosso rosto, já quer fazer um julgamento assim, de cima a baixo. Isso está certo? Não, está errado. Às vezes eu estou na igreja, mas eu não mudo meu comportamento, irmão. Não era do mundo. Jesus fala assim, por causa da palavra as pessoas se escandalizam, sai da igreja. O que aconteceu? Eu não vou mais lá, não. Não, aqui lá não é lugar para mim, não.
Mas o que aconteceu? Não, lá está tudo errado. A palavra de Deus, para aqueles que são apenas de pouca adoração, eles vão se afastar dos caminhos do Senhor. E a palavra ela vai ser tirada. Aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 18. Os outros, os semearam entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. Ó, semeado no meio dos espinhos. O que é meio dos espinhos? No meio das lutas. O que é meio das lutas? Aquilo quando está sufocando. Você já tentou pôr a tua mão assim num lugar que tem bastante espinho, num vaso? Se você colocar, você vai machucar, você vai sair ferido, né? Você vai se machucar legal. Jesus está dando essa explicação para aqueles que são, a palavra é semeada naqueles que estão no meio dos espinhos, do sufoco. Daqueles de qual eles pensam assim, meu Deus, olha onde eu vim parar. Olha o que eu vim arrumar. Agora, por causa da palavra, estou sendo sufocado. Quando eu estava no mundo, as coisas não eram assim. Quando eu estava no mundo, eu era livre. Mas agora eu estou na igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e porque isso é proibido. Não, irmão, não é que isso e aquilo é proibido. É a palavra de Deus. Eu estou na igreja, mas estou me sentindo sufocado. Lá na igreja eu não posso ir de roupa curta. Lá na igreja eu não posso beber, não posso dançar, não posso ir para a balada, não posso ouvir música no mundo. Lá na igreja é chato, lá na igreja a gente não se diverte. Sabe o que é isso? Pessoas sendo sufocadas. Quem disse que você não pode? Pergunta para quem está do teu lado. Você pode? Claro que pode. Você pode fazer tudo que você quiser. Como também você pode ir para o inferno também. Bebe, fuma, bagunça, dança, faz o que você quiser, fala da vida dos outros, mas cuidado que existe um lugar que se chama inferno. Eu conheço a palavra, mas faz tudo errado. Está sendo sufocado. Cuidado que o inferno espera esse tipo de gente assim, irmão. Eu que não tomo cuidado não para mim poder me libertar. Os que são sufocados. Aí Jesus ele dá o último lugar de qual a palavra assim é semeada. Aí ele diz assim, versículo de número 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus falou assim, olha, aqueles que são em boa terra, eles produzem fruto para o reino de Deus. O que é isso, irmão? Isso eu acho tão legal quando a palavra de Deus fala assim, frutificar para o reino de Deus. O que é frutificar, irmão? É quando você conhece Jesus e se converte. Aí as pessoas começam a olhar para você como uma pessoa de mudança. Uma pessoa transformada. Aí a pessoa fala assim, a pessoa mudou, né? Quem não era ela, quem hoje ela é. Eu quero conhecer o Deus dela. Eu quero ir para o lugar que ela está indo. Aí ela começa a olhar para você e fala assim, fulano, eu estou vendo você diferente. Fulano, ela começa a falar assim, leva meu nome para as orações. Ela está frutificando. Ela caiu numa boa terra. Ela está dando testemunho. Porque, irmão, o que tem de crente que presta um testemunho é coisa do cão. Tem crente que é pior do que as pessoas que estão no mundo, irmão. Presta um testemunho, é briguento, só dá xingando, fala mal dos outros. Irmão, é uma coisa do diabo. Como é que a pessoa dessa vai dar fruto? Fala a verdade. Se você não fosse crente, você chegar perto de um crente e ver se o crente lá briguento, você ia para o lugar para a igreja que ia? Duvido. Você ia falar assim, esse crente está endemoniado. Porque tem pessoas na igreja que se diz ser crente e precisa de libertação, irmão. Como que vai dar frutos? E a gente tem frutos, irmão, a gente tem que saber manusear a palavra de Deus. Porque Satanás ele vai nos confrontar com a palavra do Senhor. Ele vai nos confrontar. Ele fez com Jesus isso. Mas não está escrito Jesus.
Mas não está a palavra, não está escrito. E como é que eu tenho manuseado essa palavra? Como é que eu tenho manuseado, pastor? Eu venho num culto aqui, quinta e domingo, eu não lido a palavra. Mas eu falo como eu tenho manuseado, com relação a conhecer, a praticar. Quer ver? Você conhece a palavra mesmo? Abre aí no livro de Ageu. Livro de Ageu. O irmão fala assim, tem isso na Bíblia? Para tempo de nós cantar até um louvor. Livro de Ageu, vamos ver se você sabe. Livro de Ageu. Vai lá, livro de Ageu. Pergunta para quem está do teu lado, me ajuda, vai. Livro de Ageu. Ele vai falar assim, onde está esse livro? Livro de Ageu, irmão. Depois de Sofonias, antes de Zacarias, aí você fala assim, agora ainda tem mais esse livro ainda, agora piorou, foi tudo. Livro de Ageu. Irmão. É difícil para achar, né? Manusear a palavra de Deus. Tem vergonha não, vai lá no índice, tá? Tem vergonha não. É ou não é difícil para encontrar? Foi difícil? Confessa aí, foi ou não foi difícil? Foi ou não foi? A palavra de Deus é difícil para manusear. Agora você pega um celular, deixa eu caçar o aplicativo do TikTok, rapidinho eu acho. Deixa eu caçar o aplicativo do Instagram, geralmente eu acho. Deixa eu caçar o aplicativo do Facebook, do WhatsApp. Isso é fácil para me achar. Mas a palavra de Deus é difícil, irmão. É difícil para manusear a palavra. Mas vai para mim postar um vídeo de Satanás no TikTok, as pessoas postam fácil, e grava, e vê. Eu vejo umas crianças, irmão. Tem umas crianças de 6, 7 anos, se bobear até menos. Elas dão uma aula para a gente nos TikTok da vida. Os pais ensinam TikTok, mas não ensinam a palavra de Deus. Ensina a ter o filho no caminho que ele deve andar. Mas não ensina, irmão. Mas hoje você vê as crianças, é capaz de você falar com a criança, ou até com um marmanjo mesmo, e perguntar para ele assim, você tem Bíblia aí? Ele falar assim, não, tem não. Passa seu TikTok para mim. Vamos lá, meu TikTok é @ não sei o que das contas, porque, irmãos, a palavra, é isso que Jesus está falando, a palavra tem que cair em boa terra. Você tem que saber manusear a boa terra. Seja bem franco. Quantas vezes você lê a palavra de Deus por dia? Não vai mentir não, pelo amor de Deus. Às vezes você fala assim, eu leio de manhã que eu vejo colocando no grupo. Uma vez. E a Bíblia? Nem lembro o último dia que eu vi. Tá vendo? Mas quantos vídeos você fica vendo na internet? Às vezes você passa 2 horas vendo vídeo. Os WhatsApp da vida, os Instagram da vida, os TikTok da vida, os Facebook. Aí não vê vídeo, vai ficar vendo a vida dos outros. Olha fulano, como tá feio, fulano emagreceu. Meu irmão, vai manusear a palavra de Deus. Diga para quem está do teu lado, vamos sair mais da internet, meu irmão. Vamos sair mais dessa internet. Pergunta para ele, você tem TikTok? E fala para ele, e a Bíblia, você tem? Irmãos, as pessoas não estão levando a sério a palavra de Deus. As pessoas não levam a sério. As pessoas, elas estão olhando muito para o mundo, mas estão esquecendo dos mistérios do reino do Senhor, que é o mais precioso de tudo, irmão. Essa semana alguém falou assim para mim, no meu trabalho. Olha, eu soube que você é da igreja. Você é pastor. Por favor, vou te dar meu nome completo para você orar pela minha vida, né? Porque eu preciso de oração. Eu falei, tudo bem, pode dar seu nome que eu vou orar por você, porque não, né? A gente tem que orar pela vida dos outros. Eu falei assim, mas esta oração tem um motivo? O que é essa oração? Ele falou assim, o motivo, rapaz, eu estou até com vergonha de falar, ele falando para mim. Eu falei, pode falar, irmão.
Não, o motivo é porque eu traí minha esposa, eu quero que você ore por mim. Eu falei, não, aí não, também não. Tu trai da tua esposa, mas quer que eu ore por você, tem que orar por ela. Tu faz coisa errada, mas quer que eu ore por errado. Não vai te converter, rapaz, falei para ele. Porque tem gente que é assim, ele erra e quer justificativa pelos erros dele. Ele não queria, era capaz, aí ele não falou mais nada. Ele queria que eu desse corda para ele, que era capaz de ele falar assim, ora por mim, porque o culpado é ela, é ela. O meu erro, o erro que eu faço é dela. Porque os erros nunca é por causa da gente. Os erros é por causa dos outros. Não, eu estou errando por causa dos outros, fulano, ciclano. Fala para quem está do teu lado, para de colocar a culpa em mim, irmão. Mas a gente não, irmão. A gente é daquele detalhe que a gente fala assim, eu vou para a igreja, né? Quantas vezes você não já escutou isso? Já escutei, já vi pessoas falando assim, eu preciso ir para a igreja para me parar de beber. Vai para a igreja para parar de beber. Vou para a igreja para me parar de fumar. Não, a gente tem que vir para a igreja não é para parar de beber. Não é para parar de fumar. A gente tem que vir para a igreja para que a gente seja salvo, seja limpo, purificado e, acima de tudo, morar no reino de Deus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Mas as pessoas não. A palavra ela até conhece, mas ela leva de qualquer jeito. Conhece a palavra? Conheço. Conheço o Salmo 91, Salmo 23, e tem mais outras palavras. Tem pessoas que o Salmo 21 é decorado, o Salmo 23 é decorado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, isso mesmo, cai 1.000 ao lado, 10.000 a todo, sabe, decorado. Mas esquece dos outros. Fala assim, Jesus, ele é amor, mas também ele é fogo que consome. Mas esquece dos outros versículos que fala assim, cuidado, que muitos não vai herdar o reino dos céus, vai para um lugar chamado as trevas, onde tem choro e ranger de dente. A gente tem que gravar esses textos aí, irmão. A gente tem que gravar os textos que falam assim, ande nos caminhos do Senhor, não se desvia dele, porque se você se desviar, existe um lugar chamado inferno. Pastor, você está assustando? Não. Jesus ele veio para pregar o reino dos céus, e veio para pregar as trevas. Foi o ministério de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, último versículo. 1 Coríntios capítulo 3. Depois das cartas aos Romanos, carta do apóstolo Paulo de 1 Coríntios 3. De Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 5. 1 de Coríntios 3, versículo 5, diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo estava falando assim, olha, eu tenho pregado, eu tenho plantado, mas Apolo é um dos que mais pregou também a palavra de Deus, ele tem regado. Mas agora não é para mim, nem para Apolo, porque o rebanho não é de homem, o rebanho aqui não é do pastor, ele é de Deus. E é Deus que faz e dá o crescimento. O que é que Paulo estava querendo dizer, irmãos? Para que a gente possa estar crescendo, para que a gente possa estar cada dia se fortalecendo, nós temos que ouvir.
Nós temos que ouvir dar crédito para a palavra do Senhor. Você está aqui hoje porque um dia alguém te pregou a palavra. Você está aqui porque um dia alguém te evangelizou. Alguém plantou a semente. Às vezes lá fora. Aí quando chega aqui você é regado. Você está sendo regado, né? O pastor está regando com a palavra de Deus. Mas quem faz você crescer não é pastor, não é obreiro, não é louvor. É o Senhor. É o Senhor que faz com que você cresça. Sabe por quê? Para que a glória não venha para ser com o homem. Para que ninguém enxergue e fale que essa igreja aqui tem gente por causa de mim. Não, misericórdia, longe disso. Longe disso. Aqui Paulo está falando assim, olha, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão. Irmão, receber o galardão de Deus não tem nada comparável. Não tem salário na face da terra que pague o galardão de Deus. Não tem salário na face da terra. Ah, hoje eu ganho 2.000, mas quero ganhar 100.000. Isso não paga o galardão que vem de Deus. Que galardão é esse? A palavra do Senhor, quando a gente recebe, a Bíblia fala que ela é de graça. E a gente também tem que passar de graça para que vidas sejam alcançadas. E como que vidas são alcançadas? Foi o que Jesus falou. A gente foi uma palavra que cai numa boa terra nas nossas vidas e para que a gente possa produzir a 100 por 1. Produzir quer dizer, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Você tem pregado a palavra do Senhor para as pessoas de qual você assim conhece? Você tem falado do amor de Cristo, irmão? Lá no teu trabalho, você entra na roda dos escarnecedores? Ou você fala da palavra do Senhor? Ah, eu estou lá no meu trabalho, mas eu não quero que ninguém saiba que eu sou da igreja, porque lá ele não gosta de crente. Então toma cuidado, não fica escondendo a verdade do Senhor, não, irmão. Ah, eu estou no trabalho lá, mas quando tem uma roda de sarro, uma roda de conversas fiadas, eu gosto de entrar no meio, eu gosto de participar também, eu gosto de dar risadas. Em vez de palavra de Deus, vai ficar dando risadas. Ah, não, eu gosto de... Olha, não vou falar de Deus não, porque lá na minha casa as pessoas não gostam. Na minha casa lá a pessoa nem gosta de crente. Não gosta. Então eu vou conversar os que eles falam. Irmão, Jesus está falando assim, os que caem em boa terra, eles precisam ter mudança. Eles precisam de mudança. Mudança não para querer agradar o homem, esquece esse negócio de querer agradar o homem, irmão. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o que vão pensar. Não é que você tem que ficar preocupado, mas você tem que ter testemunho de pessoas que mudou. Não para que as pessoas falassem, olá, que legal. Não que as pessoas... Porque quando você se converte, você não é mais conhecido pelo Antônio nem Maria. Ninguém te chama, é dificilmente alguém te chama de Antônio e Maria. Olá, o crente. Se você erra, ele fala assim, ai, tu errou, e é porque diz que é crente, né? E é porque está na igreja. Eles já vão começar a te julgar como um povo de Deus. E a Bíblia fala que o mundo está aí para nos julgar mesmo. É o papel de quem está nas trevas para julgar. O que Jesus está querendo dizer é assim, irmão, olha, que nós possamos ouvir a palavra, que seja as nossas vidas uma boa terra, e que nós possamos frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. O que é frutificar, irmão? É pregar o reino de Deus. O que Paulo falou? Tem um galardão que nos espera. E o galardão de Deus é maravilhoso, irmão. Irmão, que na minha vida e na sua vida, jamais nós venhamos ser sufocados, jamais permitiremos que Satanás tente roubar a palavra, e jamais nós permitimos que caia em local que a gente não possa ter raiz. O que é ter raiz, irmão? É resistir, irmão. É resistir às perseguições. É resistir, irmãos, às situações nossas do dia a dia. Porque está na presença de Deus, irmão, nós temos que resistir cada coisa. Mas a palavra nos promete que somente aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos. Os que desistirem, os que pararam no meio do caminho, infelizmente a Bíblia fala que esses não são salvos. E o céu e o reino de Deus, ele não é ganho por dinheiro, ele não é ganho por ser mais bonito, ele não é ganho por ser famoso. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é ganho por esforço. Então você tem que se esforçar todos os dias para você morar no reino de Deus. É fácil? Não é fácil.
Mas, como assim é na nossa vida, tudo é ganho por esforço, assim também é o reino de Deus. Que Deus possa nos fortalecer, nos despertar, que não venhamos ser sufocados, que a gente não possa desistir, que a gente não possa olhar para o mundo, mas apenas olhar para Jesus, porque a Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Graças a Deus. Com essa semente maravilhosa, que é o reino do Senhor, a gente deve cultivar ela todo dia. O que é cultivar a palavra de Deus, irmão? Você ouviu, cultiva ela. O que é cultivar? O que é regar? É isso, se fortalecendo. Ah, eu fui alcançado. Eu preciso me fortalecer. Ah, não vi. Eu estou lendo a palavra ontem, eu esqueci. Irmão, mas houve um louvor. Houve uma pregação. Você está regando. Você está cuidando daquilo que foi plantado no teu coração. Rega, irmão. Porque quando a gente não rega, você já plantou, já colocou uma planta no local? Se você não cuidar dela, ela não vai murchar. Ela vai secar. E daí ela vai quebrar. Quebra. Daqui a pouco você olha para ela e fala assim, ah, o bichinho morreu. Mas você cuidou? Você regou ela? Ah, mas parou de dar folha. Parou de sair flor. Mas como assim? Você só coloca lá e quer que ela pegue? A Bíblia vai falar em outra passagem que existe o joio. E existe o trigo. O joio é o que dá no meio do que é bom. O que é o joio hoje, se a gente for olhar? São aquelas que vêm para poder atrapalhar o agir de Deus, irmão. Então, se você planta, mas você não cuida, não tem como dar fruto, irmão. Não tem como você plantar lá na tua casa um pé de laranja e falar assim, daqui a 5 anos esse pé de laranja ele vai estar começando a botar laranja. Não molha não e não cuida dele não, para você ver o que vai acontecer. Não vai chegar nem 5 anos. Daqui um dia você vai estar passando o machado, ó. E a Bíblia vai fazer essa comparação, tá? O que não dá fruto é cortado e lançado fora. É jogado no meio do fogo. Eu acho maravilhoso a Bíblia, irmão. A Bíblia não coloca medo, ela coloca para a gente ficar atento. E nós devemos ficar atentos. Que essa palavra ela vem cair nos nossos corações, para que nós possamos nos despertar a cada dia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você assim fechasse os teus olhos. Ou melhor, como nós estamos fazendo todo domingo. Nós estamos ungindo a vida dos irmãos. Nada na tua vida. O Senhor quer que ela se multiplique. Então pede para Deus para Ele te usar. Pede para Deus para você ser testemunho. Pede para o Senhor para você ser um vaso. Você é um vaso, como diz a palavra de Deus. Quando foi assim questionado sobre o apóstolo Paulo. Que Paulo era um vaso, era um instrumento para ser usado nas mãos do Senhor. E Deus te chamou para você também ser um vaso e um instrumento. A tua casa precisa ouvir de você a palavra do Senhor. Lá no teu trabalho, precisa ouvir de você a palavra de Deus. Como é bom falar do Senhor. Olha as tuas redes sociais para que você possa falar mais de Deus. Não porque você quer se aparecer, não, mas quem tem que aparecer é o nome de Jesus. Divulgue mais a verdade. Divulgue mais o reino do Senhor. Busca Deus de todo o teu coração. E assim com os teus olhos fechados, amor no teu coração. Diga assim comigo, Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Que a tua palavra no meu coração possa tirar toda mentira, todo o engano das trevas e que a tua presença possa permanecer sobre mim.
me fortalece, me capacita e me ajuda a divulgar o reino de Deus, pois eu creio, em nome de Jesus Cristo, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você precisa buscar esse Deus de todo o teu coração. Você precisa buscar o Senhor de toda a tua fé. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado, ó Deus, pela tua verdade. Meu Pai, que a tua palavra ela possa trazer sobre as nossas vidas, meu Pai, o despertar, meu Pai. Pois nós somos nascidos de Deus. Nós somos criatura de Deus. E nós somos salvos pelo Senhor, ó Pai. Por isso, meu Deus, nós repreendemos aqui toda a obra de Satanás, que tenta assim, meu Pai amado, roubar a tua palavra do meio do teu povo. Meu Deus, Satanás, ele tem tentado trazer o engano, a mentira. Mas assim, meu Pai amado, nós declaramos nessa noite as obras das trevas caídas por terra. Todo o espírito de Satanás derrotado. Toda obra, meu Pai, maligna sendo envergonhado. E o teu nome, meu Deus, sendo glorificado, Pai. Meu Deus, ajuda este homem, Pai. Ajuda esta mulher, meu Pai, que tem lutado para permanecer, meu Pai amado, diante da tua palavra. Ah, meu Deus, fácil não é, meu Pai, mas quando nós te buscamos de toda a fé e de todo o coração, meu Pai, o Senhor honra, meu Pai, o Senhor fortalece. E jamais as trevas vai permanecer, meu Pai, na vida daqueles que te buscam de todo o coração, meu Pai. Tentado nós seremos, perseguido nós seremos, mas em Cristo Jesus, a tua palavra fala que nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Por isso, se conosco, em nome de Jesus, ó Pai, assim nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e meias consolações esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que creem. Digam comigo. Amém. Vamos a